Seguimos com o noticiário. Parlamentares ainda tentam ressuscitar o dispositivo retirado do novo Código Eleitoral que previa uma quarentena de 5 anos para a candidatura de juízes e membros do Ministério Público. O líder do PP na Câmara, Cacá Leão, apresentou uma emenda que aglutinava o texto que está sendo votado já na fase dos destaques. Houve um acordo com a bancada da bala para excluir policiais e militares da quarentena em eleições. Ainda falando sobre mudanças no sistema político eleitoral em votação no Legislativo, o plenário do Senado aprovou ontem um projeto que flexibiliza a lei de ineligibilidade. A proposta permite que detentores de cargos públicos possam se candidatar mesmo quando tiverem as contas julgadas irregulares, desde que punidos somente com multa. O texto já passou pela Câmara e vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para valer na eleição do ano que vem, todas as alterações precisam ser sancionadas até 2 de outubro. Olha, eu não digo que é impressionante, porque nada mais me impressiona na política brasileira, mas é curioso o que eles são capazes de fazer para tentar tirar ali um candidato que não se submeteria a todos esses procedimentos típicos do establishment brasileiro e para manter blindado o sistema, portanto, contra um possivelmente verdadeiro, já que eles se empenham tanto em neutralizar, outsider, que é como Jair Bolsonaro fingiu ser para vencer em 2018, mas que não é, né? É um membro da velha política que está lá há 30 anos, mandato atrás de mandato, e ainda não conseguiu deixar um legado em medidas que tragam, de fato, uma melhora para a situação econômica do país, para o seu devido desenvolvimento, né? O Brasil parece um país fadado ao subdesenvolvimento e as lideranças políticas atuam para isso. Então você tinha ali a quarentena no texto original desse novo Código Eleitoral. Aí ela foi retirada por meio da chamada emenda supressiva. Então foi excluído o dispositivo que previa essa extensão da quarentena, quer dizer, o magistrado ou membro do Ministério Público precisaria esperar tantos anos entre o exercício do seu cargo e a sua candidatura para poder se candidatar. Aí eles falaram, não, agora acabou e tal, isso talvez só seja aplicado a partir de 2026, então se o Sérgio Moro ou qualquer outro, Deltan Dallagnol, quiserem se candidatar em 2022, eles estão liberados. Mas aí o que eu falei ontem aqui no Salve Salve Band News? Ainda não acabou a tramitação. Eles ainda podem tentar emplacar. Fábio, deu meia hora que acabou o programa, saiu a notícia de que eles estavam tentando emplacar de novo isso. E o que é curioso é que eles tentaram ali outra manobra, que é essa emenda aglutinativa, né? E aí o que acontece? Tem 2 emendas lá, a 53 e a 64. E a emenda 53, ela libera o registro de candidaturas para condenados sem dolo. A emenda 64, ela libera o uso de outdoors, inclusive outdoors eletrônicos, na propaganda eleitoral e partidária. Que diabo essas 2 emendas têm a ver com a inelegibilidade de magistrados e membros do MP? Rigorosamente nada. Mas é que por uma questão ali regimental, eles só conseguiriam emplacar depois da supressão do dispositivo por meio de emenda aglutinativa, então pegaram 2 emendas que não tem nada a ver com o objetivo que eles querem atingir, só para impedir a candidatura do ex-juiz da Lava Jato em Curitiba e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, aquele que incomodou os lulistas quando estava com a caneta de juiz na mão, porque seguiu as provas coletadas, que eles tentam varrer para debaixo do tapete agora, e incomodou os bolsonaristas quando se recusou a permanecer no governo depois da instrumentalização da Polícia Federal, a troca do Maurício Valeixo pelo Alexandre Ramagem, que acabou tendo a nomeação suspensa em razão desse imbróglio, que era amigo da família Bolsonaro. Aí entrou o Rolando Souza, depois o Paulo Maiorino, e o processo ainda está em aberto de interferência da PF, voltou a avançar recentemente depois de muito tempo parado. Mas durante esse tempo houve várias interferências ali, delegados que miraram o Ricardo Salles, membro do bolsonarismo, ex-ministro do Meio Ambiente, foram removidos das suas funções. Então eles querem afastar alguém que tem capital político, no sentido de que aparece nas pesquisas com um índice que o coloca ali naquele bolo da terceira via, que é um bolo que ainda não conseguiu alcançar Lula e Bolsonaro, mas que tem no Sérgio Moro
um daqueles que pontuam melhor nas pesquisas nesse momento. E dado que os demais não têm demonstrado grande articulação partidária, nem grande capacidade de mobilização, fica aí como uma candidatura que poderia ser anunciada em outubro ou novembro, mexendo um pouco nesse tabuleiro político, que fica parecendo nesse momento um jogo de cartas marcadas. O Lula não querendo avançar com o impeachment do Bolsonaro, inclusive atuando para sabotar manifestações nesse sentido, e o Bolsonaro querendo antagonizar com o Lula, para que um possa se limpar na sujeira do outro. Para que a gente assista no Brasil em 2022 aquela disputa entre duas realidades paralelas. Ora, o Sérgio Moro ele pode se candidatar se ele quiser, se ele encontrar um partido, se ele construir alguma articulação e tal. Isso é direito político do cidadão como de qualquer outro. Ninguém precisa concordar com a candidatura dele, com as decisões dele, com tudo que ele fez na vida, para perceber que existe uma articulação política do velho establishment para impedir a sua candidatura. Isso só existe porque ele incomoda, porque ele apavora, porque o sistema precisa se blindar contra aqueles que não obedecem às suas regras, a essas regras das sombras, que são a base do toma lá da cá, do escambo, em todas as esferas políticas. Eu estava lendo agora há pouco, Fábio, que o Davi Alcolumbre não está querendo pautar a análise na CCJ do Senado da indicação do André Mendonça, pelo Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Aí você poderia pensar assim, será que ele discorda então da indicação do André Mendonça, porque o André Mendonça seria mais um a blindar a família Bolsonaro, que está aí com investigação de peculato em gabinete, o Bolsonaro está querendo um aliado para passar pano e tal, não sei o que. Será que é por causa disso? Seria um motivo até nobre. Mas não, é porque ele perdeu o controle das emendas parlamentares, entende? Então ele está insatisfeito com isso. Essa é a disputa na política brasileira. Então cada um vai tentando ali marcar o seu território para ter os seus privilégios, para ter as suas blindagens, para ter a sua impunidade. Qualquer pessoa que ameace isso, ela é repelida por esse sistema. E é isso que eles estão tentando fazer. Obviamente, sem a devida transparência, por meio dessas manobras, muitas vezes feitas de maneira célere, na calada da noite, à base de conchavo, e por sugestão de quem? Dias Toffoli. Foi ele que sugeriu a extensão da quarentena para juízes. Ele que nem passou em concurso público, mas foi nomeado por políticos, que ele defende no Supremo Tribunal Federal para ser ministro do STF. E agora é premiado pelo governo Bolsonaro. Então, tudo é muito sintomático. Lewandowski está lá blindando o Lula. Ele não está nem sequer permitindo que a Justiça Federal de Brasília, para onde foram encaminhados os processos de Curitiba depois da declaração de incompetência no sentido de jurisdição, ele não está nem permitindo que os juízes de primeira instância avaliem as provas de propina da Odebrecht para o terreno do Instituto Lula, para o apartamento de São Bernardo do Campo. Não, ele está interferindo antes o Lewandowski, que foi nomeado pelo Lula, para blindar o Lula na raiz, para impedir qualquer risco de um juiz federal atuar com independência para analisar as provas que foram coletadas. Então a gente está assistindo a toda uma varredura de sujeira para debaixo do tapete, e enquanto isso uma tentativa de impedir pessoas de fora desse sistema de adentrar o esquema. A gente viu o Cássio Nunes Marques nessa semana adiando o julgamento sobre o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, está lá adiando o julgamento sobre o filho dele. E o Lewandowski, indicado pelo Lula, está lá blindando o Lula. O Gilmar Mendes, indicado pelo governo do PSDB, está lá blindando os tucanos. Quer dizer, só não enxerga quem não quer. Agora, isso não interessa a muita gente. Isso não interessa a alas do empresariado, isso não interessa ao mercado financeiro, isso não interessa àqueles que veem no curto prazo ali todo um ambiente favorável aos seus próprios negócios. Impunidade é uma bandeira que está sendo... quer dizer, o combate à impunidade é uma bandeira que está sendo escanteada. E quem trouxer isso de volta, quem souber trazer de volta a defesa dos valores morais e de princípios, como tem feito o senador Alessandro Vieira na CPI da pandemia, é um risco para esse velho sistema.